Estamos ao vivo e em cores. Boa noite, gente, tudo bem? A gente está fazendo a live aqui, Facebook e pessoal do Instagram. Então, às vezes a gente vai estar olhando assim para as duas câmeras. Então, a gente vai se apresentar. Meu nome é Meg, eu sou psicóloga e sou aí a cabeça da chapa da Aproximar. Estamos concorrendo para um CRP Gestão 2019-2022, rumo a um CRP de excelência, que a gente pode muito mais, viu? Então a gente vem trabalhando com algumas propostas e o intuito dessas lives é trabalhar com vocês, conversar com vocês sobre essas propostas. A gente vai se apresentando mais aí ao longo das lives e ao longo da campanha, que vai ser um pouco longa, né? Maio, junho, julho, até chegar agosto, a gente tem muita coisa para bater papo. Né, Adriana? Vou me apresentar, eu sou a Adriana Jaime, como vocês viram, a Meg e eu fomos apresentadas essa semana. Quem ainda não viu, por favor, verifique os nossos currículos, está tanto no Instagram, está no Face. E o nosso objetivo, como a Meg colocou, é trazer uma cara nova para o CRP. A gente tentar valorizar a nossa profissão, colocar em prática algumas coisas que a gente conversa no nosso dia a dia com os nossos colegas e que a gente vê que é possível, a gente está tentando escutar a categoria e, como é o nome da chapa, aproximar cada vez mais os nossos colegas da sociedade, das instituições, entre a gente mesmo, né? Porque às vezes tem tanta coisa legal acontecendo e não é divulgado e a gente não consegue até participar, né? Colocar um pouquinho da nossa semente no trabalho e tentar ajudar quem necessita. Exatamente. Então, nós somos um grupo com 18 psicólogos, né? Tem que ser 18 psicólogos em cada chapa. O CRP esse ano vai passar aí por uma eleição com 5 chapas e nós somos psicólogos que estamos trabalhando nas nossas propostas desde o início do ano. É válido colocar que todas as pessoas que entraram na Aproximar, na nossa chapa Aproximar, entraram por causa das propostas. Isso é que é muito legal do nosso grupo. Nenhuma pessoa, quando nós fomos convidar para entrar na Aproximar, isso eu vou fazer questão de bater muito, perguntou assim: quem é que está na chapa primeiro? Ninguém. Todo mundo foi primeiro assim: eu quero conhecer quais são as propostas. De cara gostavam das propostas e entraram. Quem não entrou é porque realmente assim não podia se dedicar, mas entrou já como nosso apoiador. Então o primeiro ponto que eu queria destacar é que a Aproximar vem trabalhando desde janeiro em cima de propostas e propostas de encher os olhos. Tanto é que nós conquistamos 18 pessoas para formar essa chapa que vieram por causa das propostas e não por causa das pessoas. Isso é muito importante se falar no processo eleitoral. Muitas vezes a gente conhece o outro psicólogo, estudou com ele, mas a partir deste momento eu quero colocar esse desafio para vocês. Tentem conhecer, entender, compreender quais são as propostas de cada uma das chapas. E nós da Aproximar estamos aqui dedicados e compromissados a explicar e fazer um debate em cima de propostas, não em cima só das pessoas que fazem parte delas, né? Isso mesmo. E aí a gente quer apresentar para vocês as nossas propostas, a gente já vem apresentando alguns itens dessas propostas e a gente também está querendo escutar vocês, porque a gente quer fazer, quer trabalhar em prol da categoria. E como a chapa, o nome é Aproximar, a gente quer vocês mais perto da gente, para a gente escutar as demandas, escutar as necessidades e a gente conseguir pelo menos satisfazer a maioria dos nossos colegas. Exatamente. Então, nós trabalhamos em cima de um tripé de aproximação. A gente precisa se aproximar da categoria, que são os psicólogos, as psicólogas. Nós precisamos nos aproximar das instituições, as entidades, órgãos públicos, privados, porque sozinhos nós não conseguimos avançar e a gente quer uma aproximação para avançar. E nós precisamos, acima de tudo, estar próximos e levarmos a psicologia para a sociedade. Principalmente no momento que a gente vive hoje, onde a psicologia foi aqui em Brasília o segundo curso mais procurado no vestibular da Universidade de Brasília. A psicologia hoje ela é a ciência
que várias outras ciências estão buscando para se complementarem, né? Tanto é que a gente vai poder discutir a respeito disso, quanto que outras ciências estão se apropriando dos conhecimentos psicológicos para crescerem também, quais são esses limites. Mas é muito bom porque a gente está vendo a psicologia ganhando o mundo. Então nunca se falou tanto da importância da psicologia. Aonde eu sinto, com quem eu converso, que não é da área, né? Pessoas da área da ciência social, jurídicas, professores, pedagogos, educadores, empreendedores, empresários, parlamentares, congressistas, todos sabem da importância da psicologia. Então a gente não tem como discutir psicologia só em cima do CRP da categoria. A psicologia ela tem que dar esse avanço para as instituições e para as sociedades, para a gente poder avançar, né? Então eu acho que a gente pode começar falando também, aí a gente colocou o tripé, né? Nosso lema é realmente um CRP de excelência para a categoria, os profissionais, psicólogos e psicólogas, para as instituições e para a sociedade. É em cima disso que nós vamos trabalhar e estamos já trabalhando. Construímos nossas propostas com base em muita escuta dos colegas e ainda estamos refinando as nossas propostas com base nas demandas que estamos recebendo, inclusive de estudantes. A gente também quer conclamar os estudantes, a Adriana até pode colocar isso, que ela trabalha no hospital e atende e recebe os estudantes, né, Adriana? Sim, a gente tem um programa de estágio lá, inclusive até chamei os estagiários para ajudar a tentar compor um pouquinho, né, das demandas que eles têm, porque a gente sabe que quando a gente vai se formar, existe muita ansiedade, muita angústia. O que eu vou fazer? Será que eu tenho condições, até financeiras, né, de poder pagar uma anuidade, que é uma das coisas que, se vocês prestarem atenção, é o que mais demanda, né, preocupação da nossa categoria, e tentar, né, estabelecer um pouquinho esse espaço de diálogo entre os estudantes e os profissionais de saúde também, né? Não tem como negar. A gente sabe que a psicologia ela é importante de inserção na sociedade, mas quando a gente vai falar de Conselho Federal, Conselho Regional de Psicologia, a primeira coisa que chega de demanda é: pagamos caro e tem pouca entrega. E isso não é só DF, isso é DF e é nas outras regionais, todas estão em campanha eleitoral e nós estamos percebendo isso também em outros conselhos regionais de psicologia. Portanto, as nossas propostas, elas estão pautadas em uma amplitude de áreas. Vocês vão acompanhar, toda semana nós estamos lançando blocos de propostas, e aí a nossa primeira, semana passada e nessa semana, os 2 primeiros blocos é que é o intuito de discutir hoje. Então, a gente trouxe aquilo que está mais latente, aquilo que está mais importante, aquilo que a gente escuta mais. Não significa que nossas propostas são apenas essas questões. A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa mesmo. Então, vamos começar colocando nossos princípios. Por quê? Porque princípios são base, é a base. Em cima desses princípios é que a gente vai construir o nosso trabalho. O trabalho que a gente quer levar de excelência para oferecer um conselho regional de excelência para a categoria, para as instituições e para a sociedade. Então, o primeiro princípio é aproximar para avançar. Nós vamos fazer um bate-bola aqui nos princípios. Então, o primeiro princípio é aproximar para poder avançar. Porque se você não estar próximo, e aí é um grande trunfo que eu gosto de falar da nossa chapa. Nós temos pessoas da área da gestão e da área da base. Nós temos colegas na nossa chapa que pegam ônibus para poder trabalhar, que estão lá clinicando a preços modestos, e a gente vai falar deles daqui a pouco, ainda hoje. E nós temos pessoas na gestão, na área distrital, na área federal. Então temos pessoas que trabalham pensando políticas, pensando melhorias, pensando estratégias, e temos pessoas que estão lá na base, no operacional. Isso é legal, por quê? Porque nos torna próximos dessa vertente de psicólogos que a gente pode ter. Tanto os que estão no nível mais avançado, quanto os que estão começando, que estão lá na base. Então a gente tem que, para avançar, a gente tem que estar próximo de quem está na base e de quem não está. De quem está no começo de carreira e de quem não está. Então a gente também, na nossa chapa, a gente tem pessoas que estão já há 20 anos trabalhando na área da psicologia, e nós temos pessoas que saíram recentemente da faculdade. Então essa questão é super importante, é um destaque que eu queria colocar da nossa chapa. A gente precisa aproximar para poder avançar, estar próximos.
Nós não podemos pensar em nos aproximarmos das instituições apenas quando acontece alguma questão, né? Quando acontece uma violação, quando acontece anos e anos, 10 anos, 5 anos esperando, demorando para chamar os psicólogos, porque o papel de orientar deve ser também um papel de orientar as instituições. Então a gente precisa mostrar o valor da psicologia para as instituições. Então a gente às vezes pensa lá, orientação e fiscalização do psicólogo. Orientação e fiscalização, não fiscalização, mas pelo menos orientação no sentido de uma assessoria também para as instituições. Então, como eu comecei a colocar na live, a psicologia hoje ela é importante, muitas pessoas estão sabendo da sua importância, muitas instituições estão chamando a psicologia para compor cadeiras, assentos em debates, em audiências públicas, em projetos de leis. Então, a psicologia e o CRP não pode ter uma atitude passiva, não pode ter uma atitude de espera, tem que ter uma atitude de chegar, oficiar, bater na porta, queremos isso, estamos aqui para aquilo e, acima de tudo, trabalhar em parceria. Não pode ver a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Assistência Social, vamos botar assim, esses principais, né, que a gente tem os maiores psicólogos, como inimigos. São parceiros. Nota de repúdio só não resolve. A Adriana é boa para falar de nota de repúdio. Ela é ótima, me convenceu. Fala, Adriana, como é que é a sua visão sobre nota de repúdio? Então, vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês, né? Eu sou psicóloga da Secretaria de Saúde. Estou atualmente no Hospital de Santa Maria, onde estamos passando pela modificação de SES para Instituto. Né? Então, o que acontece? A gente está vendo, e eu já venho vendo, o adoecimento dos profissionais de saúde. Lá na psicologia, a gente atende diversos servidores voltados para o adoecimento mental. Infelizmente, nós não temos dentro da Secretaria de Saúde locais específicos, a não ser o DISOC, que o Carlos pode até depois, né, incluir mais informações, de atendimento de saúde mental para os nossos colegas servidores. E, infelizmente, os nossos colegas estão adoecendo. Né? O que eu acredito que seja interessante conselho fazer? Dar voz para essa categoria que somos nós, da psicologia. Não adianta a gente soltar uma nota de repúdio e a gente não modificar o pensamento da secretaria ou do CREAS, né, de qualquer instituição, a respeito da nossa profissão. Senão a gente vai soltar uma nota de repúdio e os abusos vão continuar acontecendo, a desvalorização vai continuar acontecendo. Uma coisa que eu acredito e a nossa chapa está muito empenhada em fazer é tentar colocar um salário base digno para o psicólogo. Um salário, por exemplo, por base de R$2.600 e poucos reais, 30 horas, é vergonhoso. Agora, por que isso acontece? Porque não existe regulamentado um salário base para o psicólogo hospitalar. Vou falar da minha área de psicologia hospitalar. Não existe estabelecido um regulamento voltado para quantos psicólogos por leito cada psicólogo pode atender. Então a gente tem psicólogos na rede privada atendendo um hospital inteiro, ganhando um valor muito irrisório, muito baixo de até outras categorias que a gente conhece. Né? Então, assim, a nossa luta é para dar voz ao psicólogo, seja em qualquer instituição, pode ser na rede pública, rede privada, pode ser o clínico, o organizacional. A gente precisa dar voz e colocar esse psicólogo no seu devido espaço, como um espaço de colaboração, multiprofissional, em que a gente tenha a acrescentar um espaço de trocas. Exatamente. Então a gente acredita muito na parceria e não na inimizade. Eu acho que para responder o Thiago nessa questão, a gente pode até inclusive comentar sobre uma das nossas propostas que a gente fez, já saiu na semana passada. Que eu acho que essa é uma demanda muito latente dos psicólogos, principalmente os clínicos, mas que vai sanar também muitas questões. É o manual de procedimentos. Nós temos que sair da mesmice do manual de honorários. Então, o rol de honorários que a gente teve que cobrar é uma coisa. Manual de procedimentos, a psicologia não tem. A fisioterapia já tem. A medicina já tem. Então, esses dias conversando com a psicóloga, e aí
eu quero fazer uma pergunta para você, psicólogo. Quanto é que você é psicólogo clínico, que atende por convênio e plano de saúde, já que a gente está falando de se aproximar das instituições, né? A gente ficou meio nas instituições públicas. Nós vamos falar agora dos órgãos administradores de planos de saúde, de convênio de saúde. Como é que a gente faz para se aproximar dessa galera e conseguir conquistar uma valorização, principalmente na questão salarial? E aí eu abro até um parênteses, porque as pessoas vão falar assim, nossa, mas aproximar tá falando de salário, isso é coisa de sindicato, e é bom a gente marcar nosso ponto de vista, né, Adriana? Brasília não tem um sindicato, o DF não tem um sindicato dos psicólogos. A interpretação que a gente faz, quando a gente entende a função do Conselho Regional de Psicologia, ela não é uma interpretação que a gente vê aí a maioria das pessoas fazendo essa dicotomia. Isso é conselho e isso é sindicato. Por quê? Porque nós entendemos que o conselho tem que lutar pela valorização do psicólogo. Tem que dar subsídios para que ele possa se desenvolver na carreira. Para que depois ele vá fiscalizar menos coisas erradas, menos questões antiéticas. Esse que é o papel do Conselho Regional de Psicologia. Psicoeducar. Educar. E isso está regulamentado. Nós podemos fazer isso. Orientar para lá na frente diminuir a quantidade de queixas, de demandas, de reclamações, de representações. Então, quando a gente fala de valorização profissional, de questão salarial, nós estamos sim fazendo um papel do Conselho Regional de Psicologia. E nós não vamos aqui, essa é uma postura que a Aproximar quer marcar aqui hoje, nós não vamos esperar a constituição de um sindicato. Nós podemos até ajudar a formação de um sindicato. Mas nós entendemos que valorização do profissional passa sim pelo papel do Conselho Regional de Psicologia. E aí você, psicólogo clínico, que ganha R$18 por sessão, deve estar se pensando, como é que essas pessoas da Aproximar vão fazer para se aproximarem das instituições? Bem, só corrigindo, não é só clínico não. O psicólogo hospitalar, quando ele é da área privada, ele também recebe pelos atendimentos dos planos de saúde. Boa. Né? Então, eu vou até corrigir e vou pedir a participação de vocês aí. Os outros psicólogos que a gente não possa ter não citado aqui, clínicos, hospitalares da saúde, que também precisam dessa questão da valorização, porque recebem pelo plano de saúde, pode escrever nos comentários, pode mandar recado pra gente. O que a gente entende? Nós precisamos de um manual de procedimentos. E aí eu vou resgatar o bloco de proposta da semana passada, no qual ele fala sobre o manual da dignidade profissional. O que é o manual da dignidade profissional? O que é trabalhar com dignidade? Em primeiro lugar, trabalhar pautado no código de ética. É claro, a gente precisa dar mais visibilidade, levar mais o código de ética para os profissionais. Os profissionais têm que estar com o código de ética, gente, no celular, porque hoje em dia tudo é no celular, né? Dentro desse manual de dignidade profissional, em segundo lugar, nós temos a nossa tabela de honorários. Ok, tá lá, que tem que passar por uma revisão, mas acima de tudo, são dos 3 componentes que nós queremos levar para formar esse manual da dignidade profissional, é a construção de um manual de procedimentos. E quando a gente fala construção, é realmente a categoria dos psicólogos tem que participar. Isso é um dos nossos princípios, participação. Eu quero saber, você psicólogo, você já participou do seu Conselho Regional de Psicologia algum dia? Algum dia você ajudou o Conselho Regional de Psicologia a melhorar as condições de trabalho para você? Pois não tem problema se você não ajudou não, porque agora a porta vai estar escancarada para quem quiser participar. Com muita transparência, com muito chamamento para quem quiser, porque a gente tem um jeito de amarrar essa participação que a gente vai falar também ainda hoje. Então, nós vamos sentar, nós vamos construir um manual de procedimentos. O psicólogo clínico, por exemplo, que tem que fazer uma visita escolar quando ele atende uma criança, tem que ter um valor. Tem que ter um valor diferenciado. Gente, vou aproveitar então que está ao vivo, vou fazer aqui a recapitulação do que a gente tratou. Então, a gente está falando das propostas que a gente apresentou na semana passada e nesta semana. Antes disso, a gente estava falando dos nossos princípios, que são a base, em cima de todas as propostas que estão sendo construídas, foram construídas em cima desses princípios. Então, vou recapitular aqui os princípios, que é aproximar para avançar, ter uma escuta ativa,
A participação, e aí eu pergunto, você psicólogo, já participou do seu Conselho Regional de Psicologia? Você quer participar? Eu gosto de colocar esse princípio aqui, por quê? Porque tem muita gente que tira o psicólogo como uma pessoa que não gosta da política, que não gosta do conselho. Não quero me envolver com essas coisas. As pessoas não querem se envolver, mas por que aproximar gosta de trazer esse princípio da participação aqui? Porque nós cremos e nós partimos do princípio que o psicólogo e a psicóloga do DF não participa do conselho porque não sabe como. Não tem espaço, não tem uma abertura. Tudo é muito na base da indicação, da camaradagem e das amizades. Vem aqui você, vem você que eu conheço. Não, gente, tem que abrir para divulgação para quem quiser participar, trabalhar mais nas redes sociais. Olha, precisamos compor a Comissão da Mulher. Quem trabalha com questões de gênero, venha participar. Não tem que ser assim, vamos indicar fulano. Fulano, você tem alguém para indicar? Não é assim que a gente quer trabalhar. Nós queremos trabalhar com a participação. Nós partimos do princípio de que o psicólogo é um ser profissional, que não participa do seu conselho porque às vezes não sabe como. E nós vamos ensinar e nós queremos todas elas dentro do conselho. Por quê? Porque o Conselho Regional de Psicologia do DF, hoje ele tem 19 servidores, 19 funcionários. Nós somos 18 conselheiros, junto com 10 mil psicólogos. Olha só o quanto de coisa que a gente pode fazer. Outro princípio, transparência. Transparência e transparência sempre. Na prestação de contas, na prestação de viagens, de ajuda de custo, de eventos, de congressos. Que congresso que é que as pessoas estão viajando? Por que está indo? E outra, tem a experiência lá, e aí? E qual que é o retorno? Vai trazer para a nossa categoria que tipo de informações? Eu quero perguntar para você já viajou pelo CRPDF? Ele já pagou algum congresso para você? Você já viajou, Adriana? Não, pelo CRP não. Pois é. A transparência que a gente quer levar é cortar gastos. E a gente vai falar de gastos. Hoje nem tanto, não vai dar muito tempo não, mas tem muita coisa que dá para cortar. Eu já ia até adiantando, porque um colega perguntou no nosso Facebook hoje, como que a gente pretendia fazer as coisas que a gente está levantando de propostas para fazer. Porque uma das justificativas é que tem muita coisa e não tem condições, né, Exato, de diminuir o valor da anuidade e tudo mais. Né? Exato, porque as pessoas falam, não, nós pagamos R$598 e não temos recebido nada. Então, tem como cortar? Tem. Aproximar conta com uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil que já está preparando todas as defesas que a gente puder fazer e tiver que fazer em cima das nossas propostas. Nós pegamos o orçamento de 2019 e enxugamos ele. E nós vamos, ao longo da campanha, mostrar de onde que nós vamos tirar dinheiro. Vocês vão acompanhando que nós vamos falar para vocês de onde é que vai sair. Transparência. A prestação de contas de 2018 foi apresentada, demorou muitos meses para entrar lá no site da transparência, e eu fui uma das pessoas que falei, vamos mandar para os psicólogos, aonde? No celular, por e-mail, WhatsApp. Sou uma pessoa que sempre estou falando, vamos criar uma lista de transmissão, vamos criar um WhatsApp de transmissão business, para mandar as coisas para as pessoas. Hoje em dia as pessoas vivem no celular. Olha aqui a gente fazendo uma transmissão e batendo um papo com a categoria por meio do celular. E o que custa mandar a prestação de contas para o e-mail do psicólogo? A resposta que eu escutei, quem quiser que entre no site da transparência e pega. Ou seja, quem tem tempo de entrar, quem sabe como fazer, e quem entende aquilo ali. A gente está pagando o CRP para ele fornecer para a gente essas informações. Boa. E então a gente encontrou essas barreiras, a gente vem encontrar essas barreiras. E um pilar forte nosso é a transparência de tudo e todos os atos. De tudo e todos os atos que a gente fizer. Porque a gente quer participação, a gente quer que todo mundo trabalhe junto com a gente. Inovação, tem muita coisa que dá para inovar. Para que essa carteirinha antiga, plastificada. Sério, a foto some, destola. Lá na PAF, que é a reunião que acontece 2 vezes ao ano, dos conselhos regionais, vai acontecer daqui a pouco, foi até aprovada a tal da carteirinha digital. Alguém tomou providência? Dá andamento? Não dá vazão às coisas.
desburocratizar, diminuir papel, tem muita coisa que dá para inovar, muitas coisas. Nós vamos falar sobre inovação ao longo da campanha, isso aqui a gente só está falando dos princípios, porque as nossas propostas que a gente vai apresentar são com base nos princípios. Valorização do trabalho do psicólogo, atuação em colegiado. Quando a gente diz colegiado, o que a gente quer fazer? A gente quer dar uma revisada no regimento do CRP, que dá muita força, dá muito poder para a diretoria, são 4 pessoas. Isso não está certo. Isso não está certo. O plenário é feito por 18 pessoas. 18 pessoas têm que decidir. Quando a gente vota na chapa, a gente vota nas 18 pessoas, porque às vezes você conhece aquela pessoa, você sabe da intenção daquela pessoa, ela te representa e chega na hora, ela não tem voz. Exato. Não é porque ela é conselheira suplente número 9 que ela não pode ter voz dentro das decisões do Conselho Regional de Psicologia. Eu não sei se vocês estão pegando, mas nós estamos falando bastante de funcionamento do Conselho. Porque não adianta ter muitas ideias, dizer que a psicologia tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e sem estar pautado nos normativos, nas possibilidades, no que precisa ser feito. Porque tem que começar... Nós estamos falando de uma autarquia, gente. Pasmem, tem muitas pessoas que não sabem que o Conselho Regional é uma autarquia. Faz parte da administração federal. Está sujeita a normas e princípios do Tribunal de Contas da União. Então tem muitas coisas que se pode ser feitas, tem outras que não podem ser feitas. Por quê? Porque somos uma autarquia acima de tudo. Mas a gente não é só um grupo de psicólogos querendo melhorar a psicologia. A gente tem regras a seguir, regras da administração pública. E só complementando, Meg, a gente vai fazer as defesas, é claro, mas assim, é muito óbvio que defesas de direitos humanos, né, defesa da luta antimanicomial, é óbvio que a gente está lutando com vocês com relação a isso. Então a gente vai apresentar muito mais o que é que nós iremos fazer dentro do CRP como uma autarquia. Exatamente, isso é uma coisa que a gente precisa pontuar, porque a psicologia ela é vasta e um dos nossos pontos de princípios também é a diversidade e a pluralidade. Nós reconhecemos, tanto é que a gente tem propostas de comissões, vai ser assunto para a próxima live, a gente vai estar divulgando as próximas propostas aí. Cada comissão que a gente está pensando, nós estamos pensando muito em todas as áreas da psicologia. É com base nas comissões que nós vamos trabalhar a pluralidade da psicologia. Mas antes dessa pluralidade e essa diversidade tão forte, nós estamos falando de autarquia. E nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de políticas públicas para os psicólogos, vamos dizer assim, né? E aí um outro também é a ética e um outro princípio também é a cientificidade. Vocês vão ver, ao longo da nossa campanha, que todos esses 10 princípios têm muito o porquê da gente ter colocado ele aqui. Então nós vamos ter debate, sim, sobre o que pensamos sobre o coaching, sobre a psicologia com as interfaces com a religiosidade e a espiritualidade, todos os assuntos que estão em voga, mais polêmicos, todos os temas polêmicos, os temas quentes, nós não vamos fugir de nenhum. Mas, apresentando para vocês aqui hoje os princípios, vocês vão entender muito um pouco como é que a gente pensa, né? E aí, apresentando os princípios, nós estávamos falando do primeiro bloco de propostas. O primeiro bloco de propostas apresentado na semana passada, que é algumas ideias para aproximar os psicólogos dele mesmo. E a Adriana começou a falar, eu vou até deixar ela falar, porque quando eu chamei a Adriana para compor a chapa, foi uma das coisas que encheu os olhos dela, não foi, Adriana? Foi. Nós queremos descentralizar o Conselho Regional de Psicologia da Asa Norte e trazer ele para uma outra região administrativa com um modelo de psicoworking. Já temos até o nome. Psicoworking. E aí, Adriana? Na verdade, a gente vai proporcionar para vocês, para a gente como um todo, um espaço para o psicólogo. Esse espaço vai ser utilizado pelo psicólogo em suas demandas. Então, se ele precisar de um espaço para um atendimento, se ele precisar desse espaço para uma palestra, eu até pergunto a vocês sabiam que dentro do CRP existe um local que a gente pode fazer palestras gratuitas? Exato. Né? Eu acho que as pessoas nem sabem. Vocês sabiam, vocês psicólogos, né? que você tem um auditório lá do CRP e você pode usar ele de forma gratuita para fazer seus eventos? Então, isso não é divulgado, pouca gente sabe. E a gente tem muito espaço para poder ser utilizado pelos psicólogos. Às vezes os psicólogos recém-formados
não têm condições de sublocar uma sala, estão loucos para poder atender, às vezes eles não têm até demanda, não tem a pessoa de fora para poder receber esse atendimento, então a gente está tentando colocar uma ponte entre você, psicólogo, e a comunidade, né? Favorecendo esse espaço, esse psicoworking, para que você utilize, para que você tenha também até uma supervisão de algum psicólogo mais experiente, porque quando a gente forma, ou até em algumas determinadas demandas, a gente pode se sentir um pouco inseguro. Então a gente vai favorecer para que esse local seja um local de acolhimento e de atendimento em todas as demandas dentro da psicologia. Exatamente. Então o modelo do coworking é um modelo hoje. Por que é um modelo que está tão em voga? Porque ele realmente tem condições de proporcionar um trabalho profissional, produtivo, eficiente, próximo da comunidade, que é o terceiro pilar nosso, estarmos próximos da sociedade. O que a gente pensou do psicoworking? Primeiro a gente pensou realmente as dificuldades do recém-formado ou mesmo da pessoa que já é graduada há muito tempo. Nós temos casos, por exemplo, de profissionais que fazem consultoria, uma consultoria organizacional. Aí você tem lá uma empresa para atender, fazer um processo de seleção. Você tem que sublocar um espaço ou fazer online, use o espaço do CRP, do psicoworking. A gente às vezes tem um psicólogo clínico ou bariátrico que quer fazer só um atendimento pré-cirúrgico. Uma pessoa que vai passar por uma avaliação, né? Precisa fazer a avaliação bariátrica. Atendimento pontual. E outra coisa, o que o psicoworking tem de legal? É um espaço de construção coletiva. Você senta ali, vai trabalhar no seu computador, o colega do lado está trabalhando no outro projeto e aí você vai trocar ideia com ele e daí vai nascer um terceiro projeto maravilhoso. Quem ganha? A categoria e a sociedade. Todo mundo ganha. Um outro ponto importante que a gente pensou dessa descentralização, já que somos 10 mil psicólogos no DF e muitos eventos acontecem no CRP à noite, violência e segurança pública que nós temos no Brasil hoje, zero. Como a gente pode levar o CRP, e é essa que foi o nascimento da nossa chapa, aproximar. Nós precisamos levar o conselho para os psicólogos. Não é os psicólogos que têm que vir até o conselho. A gente precisa levar o conselho ao psicólogo. De que forma? Os eventos que acontecem na Zona Norte, nós vamos descentralizar. Nós precisamos levar para as regiões. Então, quando a gente pensa num espaço psicoworking, sobre a tutela do conselho, é um espaço de construção, é um espaço de atendimento à comunidade, é um espaço para o psicólogo utilizar, é um espaço para realizar eventos. Para troca de experiências. Troca de experiências. Se a gente for pegar, e uma coisa que a Aproximar trabalha muito é com benchmarking, visitas técnicas, a gente ouve muito o que os outros conselhos fazem, porque não precisa inventar a roda, né? Os advogados viram e falam pra gente isso. Fala, olha, nós pagamos R$800 de anuidade, mas a OAB me pega no colo. Eu chego num fórum, eu tenho água, computador, xerox, se duvidar tem até biscoito, tem até lanche. Tem van para ir pro fórum. Tem van para ir pro fórum. Ou seja, foi essa ideia que a gente tá, é muito nessa ideia que a gente tá amarrado. Pegar o psicólogo, colocar no colo, levar o conselho aos psicólogos. Então, assim, é uma ideia que enche os olhos nossos. A gente queria até que vocês comprassem essa ideia com a gente, porque tem viabilidade para acontecer. Nós já estamos fazendo o estudo orçamentário para essa realidade acontecer, sem aumento de custo, porque nós vamos chegar lá na nossa proposta de reajuste zero da anuidade para o ano que vem. E a gente tem condições de fazer isso acontecer. Um espaço bonito, um espaço agradável, um espaço que os psicólogos possam chegar e trabalhar e interagir e serem valorizados, né? Sim. Então a gente falou do psicoworking, nós falamos do manual da dignidade profissional. Então, os procedimentos também a gente já falou. Falamos do manual de procedimentos, que é uma construção coletiva que a gente precisa fazer. Capacitações. Exato. Capacitações presenciais e online. Adriana, você já fez alguma capacitação pelo Conselho Regional de Psicologia? Na verdade, não. Não. Se essa capacitação puder chegar online para você fazer na sua casa, 11 horas da noite, meia-noite que for, seria legal? Com certeza. Pronto. E por que não se faz? É simples, gente. É uma questão simples. Olha a gente aqui, nós estamos sentados,
na frente de uma câmera, sentada numa cadeira, uma live de 1 hora. Existem hoje metodologias de treinamento que ensinam com base em 5 minutos de vídeo. 5 minutos de vídeo, você aprende alguma coisa. Então a gente precisa formar, orientar. Não é o papel, não é a orientação? Então vai sair uma resolução nova, não é só tacar no mercado, toma aí psicólogo, aprenda. E também não adianta só fazer um evento lá no auditório da Asa Norte. Porque o psicólogo que trabalha no Gama, que anda de ônibus, que sai do trabalho 6 horas da noite, não vai conseguir pegar um ônibus e chegar na Asa Norte. E mesmo se ele chegar, já pensou pra ele voltar? Pra ele voltar também. Acaba 10 horas, vai pra parada ali no setor de rádio e televisão norte, sul-norte, pega o ônibus, vai chegar no Gama meia-noite. Eu sei que é cansativo, nós sabemos que é cansativo. E nós sabemos também que quem quer faz, quem quer corre atrás. Mas na premissa de que o conselho pode chegar um pouco mais perto do psicólogo, nós precisamos pensar mais em capacitações online, não só as presenciais, capacitações online. E o estímulo ao empreendedorismo. E aí? Nós precisamos... Isso aí é o seu campo. Gente, é essencial. A gente fala tanto hoje que o psicólogo não pode... Gente, se formar, sentar na cadeira do consultório, esperar o cliente cair no céu... Olha, eu sinceramente, eu vou dizer que tá caindo do céu assim? Não, e olha que a gente tem experiência, né? Tem psicólogo que fica 2, 3, 4 meses sem receber um cliente novo. E outra, começa a atender às vezes até plano de saúde e vai receber daqui a 3, 4 meses de salário. Exatamente. O que a gente entende por empreender, estímulo ao empreendedorismo? O CRP precisa dar suporte maior em termos de orientação, em termos de estimular mesmo essa veia empreendedora. Como que você pode fazer para se desenvolver na sua carreira? Como que você pode fazer para... O que a gente escuta muito? Ah, eu vou fazer psicologia, eu não ganho dinheiro com psicologia. É tão triste escutar isso, não é? E a gente sabe que tem como. Tem como. Tem, as demandas estão aumentando. A gente está vendo que a saúde mental está cada vez mais precária dentro da nossa população. Né? Tem como fazer tanta coisa. Hoje não dá tempo da gente citar tanto isso, que hoje a gente está passando bem por cima. Mas a gente precisa sim, e o Conselho Regional de Psicologia tem condições de ensinar as pessoas a empreender. Qual é a nossa ideia central? As pessoas se formam, vai lá no conselho, pega a carteirinha e tchau. Tem uma orientaçãozinha básica. Nós precisamos fazer um programa amplo de ambientação à carreira. Um final de semana inteiro, que seja, de orientação contábil, trabalhista, como que você abre uma clínica, como que você faz para ter suas finanças para os autônomos, cuidar das suas finanças, desvincular sua conta pessoal da conta profissional, estimular inovações, ideias, empreender isso. É pegar as oportunidades. Por que está tão forte esse nome? Por causa das crises que a gente está vivendo, todo mundo está tendo que se reinventar, todas as profissões estão tendo que se reinventar. Como se reinventar enquanto psicólogo? Tem como? Tem. E a gente precisa dar o estímulo para esse desenvolvimento, para isso acontecer, para a psicologia estar cada vez mais realmente no topo das profissões mais lembradas da sociedade. Agora, Adriana, eu vou deixar você falar dessa coisa bonita que nós estamos calculando para esses profissionais ano que vem. Conta aí os psicólogos, seus alunos, o que eles estão falando sobre a anuidade. Então, é um ponto que a gente sabe que é a crítica de todo mundo, né? A Meg já colocou um pouquinho da experiência dos advogados dentro da OAB e é a reclamação de todos os psicólogos, inclusive com alguns trancamentos dentro do CRP por conta das anuidades, né? Hoje em dia a gente sabe que os recém-formados, durante 2 anos, eles têm 20% de desconto da sua anuidade. E a gente está querendo fazer uma proposta, né, dentro desse valor. A gente está querendo chegar até 50% desse desconto. E para aquelas pessoas que têm algum tipo de débito, que não está tendo condições de pagar a anuidade, que precisa ter o CRP ativo, mas não está dando conta, não tem cliente suficiente, está desesperado. O que acontece hoje em dia?
a pessoa tem que se virar para poder pagar ou fica inadimplente, né? E nós temos pessoas inadimplentes há mais de 3 anos do conselho. Que é um absurdo, né? As pessoas estarem inadimplentes, porque com certeza uma pessoa que está inadimplente não está tranquila, né? Ela corre o risco de não conseguir continuar trabalhando, inclusive ela não pode continuar trabalhando, então é um ciclo vicioso. Como que eu não posso ser psicóloga e como que eu vou pagar então não sendo psicóloga? É interessante esse debate, que eu fiz parte um dia de uma reunião da Associação dos Órgãos de Conselho de Classe aqui do DF, né? Então tinha de tudo quanto é área. Advogado, biomédico, biólogo, educador físico, fisioterapeuta, nutrição, gente, uma infinidade, mais de 20 órgãos de classe. E aí um deles citou assim, essa questão da inadimplência, chegaram a cogitar a cortar a pessoa do conselho. Aí o outro lá e eu também, peguei e falei imediatamente, falei, olha, se a pessoa não está pagando e você corta ela do conselho, aí como é que ela vai trabalhar? É pior ainda. Por isso que a gente quer fazer um super refis, o programa Volta Psi. Pessoas que estão devendo há muito tempo, diante de várias coisas que a gente está planejando, nós temos absoluta certeza que nós vamos ter pessoas que vão querer voltar para serem, fazerem parte do seu conselho. Que a gente orgulho de pagar. E ter orgulho de pagar. Os projetos que a gente tem de envolvimento, de participação, eles são tão interessantes. E a gente tem um muito bom, que é o que eu quero fechar a live aqui hoje, que vem de muito cálculo e muita... senta, faz número, faz conta, para ver se dá. Então a gente tem certeza que a gente vai conseguir atrair as pessoas. Como é que as pessoas vão vir devendo 3 anos de conselho? Às vezes a dívida é 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Se a gente não parcelar isso em várias vezes. E não só em 5? Não só em 5. Não tem como. Você vai pagar 4 mil reais dividido em 5. Hoje você está atendendo cliente com plano de saúde a 18 reais. Isso para quem está em clínica. Para quem não está. Gente, está um absurdo. Nós somos muito solidários. Muito mesmo solidários a essa questão. E quando a gente entende que o conselho precisa ser de excelência, ele precisa ser um conselho que as pessoas tenham orgulho e voltem. Então a gente tem esse projeto de fazer um super refis, de parcelar as dívidas das pessoas inadimplentes em várias vezes, não só em 5. E nós temos também um projeto que, é claro, precisa da Assembleia aprovar, mas nós vamos levar para a Assembleia o reajuste zero da anuidade para 2020. Isso nós já fizemos as contas, a gente tem várias porquês de dar conta de fazer isso. Vou dar aqui um exemplo. O CRP ele entrou deficitário na gestão que está agora atual, da qual 4 pessoas dessa chapa fazem parte e ajudaram a alavancar o conselho para ele estar hoje no azul. Hoje ele está superavitário em 108 mil reais. Então, o conselho hoje ele vive uma folga financeira. Ele tem dinheiro em caixa também, e é muito dinheiro em caixa. Eu convido vocês a entrar no site da Transparência, que eu não sei se vocês sabem quanto de dinheiro que o conselho gira por ano. Não sei se vocês sabem que o Conselho Regional tem que passar dinheiro para o Conselho Federal. Eu não sei se vocês conhecem os gastos que o Conselho Regional tem, porque para isso que serve a anuidade. Mas nós, da Chapa Aproximar, chegamos à conclusão que a folga financeira que o Conselho hoje vive, ele precisa repassar também um pouco desse conforto para a categoria. Se o Conselho hoje consegue viver com um pouco de folga financeira, o psicólogo também precisa. Então, a nossa proposta vai ser levar para a Assembleia de aprovação da anuidade de 2020, reajuste zero. Não tem nenhum lugar que está escrito que é obrigatório a aumentar a anuidade. Inclusive, falando, que nós já falamos aqui, que a gente trabalha muito com benchmarking e com a visita técnica, o Conselho dos Advogados já trabalha com a anuidade zero. Como é que a gente vai fazer a anuidade zero, Adriana? Quais são os nossos planos para a gente conseguir que a pessoa pague menos ou pague até nada de anuidade? Olha, já pensou? Não paga nada? Que maravilha! Bem, a gente está com um sistema de pontuações, né? Então, o que acontece? Vocês ajudam o conselho ajuda o psicólogo. Então, se você tem alguma palestra, se o conselho estiver precisando de alguém para palestrar sobre determinados temas,
atendimentos também dentro do psicoworking, todas as ações que o psicólogo fizer para auxiliar no conselho, o conselho vai pontuar esse psicólogo e esse psicólogo poderá ter esses descontos na sua anuidade. É isso que a gente quer. A gente pensa em trazer o psicólogo para fazer a participação, né? Então, vocês já entenderam, nosso ponto principal é levar o conselho para o psicólogo. Nós não entendemos o psicólogo como um ser que não gosta do conselho, nós entendemos que ele não sabe como participar. E nós entendemos que nós temos uma categoria com muita gente boa, muita gente que podia estar participando. Então, por meio das comissões, a gente vai trabalhar artigos, publicações, disseminação do saber. Por meio do auditório, do psicoworking, o espaço está aberto para você, psicólogo, vir contribuir. E essa contribuição, o que a gente pensa? Nós precisamos valorizar o trabalho do psicólogo. E aí a gente vai fazer um sistema de pontuação. Ou seja, a sua anuidade é R$ 598. Pode ser que ano que vem a gente já está querendo não aumentar. Pode ser que você pague 300. Pode ser que você pague 400. Como é que nós vamos fazer isso? A gente tem uma assessoria contábil já trabalhando na prospecção desses dados, mas o que a gente tem de projeto é que, psicólogo, venha contribuir para o seu conselho. E não é só para o conselho que você está contribuindo, claro, né? Você está contribuindo para o outro. Então, o psicólogo que trabalha muito forte na área hospitalar, quer publicar? Que legal! A gente pode, o conselho abre as portas, faz aí uma vernissagem, um café, vamos lançar seu livro? Vamos. O que você pode fazer? Dê uns livros pra gente sortear, coloca esse livro aí num PDF, sei lá, num domínio público às vezes, qualquer coisa. Cada pessoa vai inovar. O que a gente quer é estimular a participação e estimular de forma com que as pessoas possam ganhar alguma coisa nisso. E, gente, querendo ou não, é mexendo no bolso. É mexendo no bolso. Não é inviável. O Conselho da OAB já está fazendo isso. A Ordem dos Advogados já está fazendo isso. E não é só por meio de contribuição. Existem outras formas de pontuação. Nós vamos divulgar ao longo da campanha quais são as formas de pontuação que a gente está pensando. E aí, são várias ideias boas. Sim. Foram várias ideias interessantes. Nós tivemos aqui agora três conselheiros, olha, eu já chamando conselheiro. São 3 candidatos que chegaram aqui na nossa live, vou chamar eles para se apresentarem. Mas eu vou finalizar com uma questão que o Emerson, é aluno da UDF, mandou pra gente uma agenda para 2023. Eu quero elogiar e nós estamos à disposição para receber esse tipo de demanda. Porque ela é que fortalece, é que faz com que se solidifique mais ainda as propostas que a gente vem pensando. Porque é interessante que ao ler o documento do estudante e ao receber outras demandas de outros colegas, a gente está percebendo cada vez mais que nós estamos no caminho certo. A gente está estruturando uma gestão que ela está atendendo as demandas dos psicólogos. E se não estiver atendendo ainda a sua, manda pra gente que nós estamos realmente muito abertos a escutar. E aí o Emerson falou, por que o conselho não dá benefícios? Não tem um clube, não tem convênios? E eu quero pontuar aqui uma questão. Os convênios que o CRP tem hoje, eu coloquei para vocês, né, que nós somos 4 pessoas dessa chapa, uma delas sou eu, nós temos a Vanusa, Luiz Fernando e Rosimeire. Eu toquei essas questões a respeito de convênios. E eu quero perguntar, porque até esses dias a Adriana nem sabia. Fui convidar a Adriana para fazer parte da chapa. Perguntei, Adriana, você sabia que a gente tem convênio? Com escola, com academia? Eu acho que a maioria nem sabe, viu, Meg? Eu quero saber, você sabe que a gente tem convênios? Nós temos. Mas nós temos convênios com desconto pouco. É desconto 10%, 15%, mas tem. Mas a gente tem condições de ter um convênio, ter convênios com muito mais, com um desconto bem maior, com uma abrangência bem maior. Mas essas questões de benefícios, questões previdenciárias, todas essas questões que trazem mais bem-estar para a categoria, elas não podem ser pensadas só em termos de conselho, em termos de autarquia. Por isso, quero colocar aqui para vocês nossa proposta que a gente tem
de começar a estruturar a caixa de assistência dos psicólogos. A caixa de assistência já existe para o Conselho Regional de Engenharia, Agricultura e Agronomia, a OAB, as seccionais nos estados também já tem a sua caixa assistencial. Como é que as pessoas trabalham com isso? Ou é um valor a mais, ou é uma questão de uma parcela da anuidade ir para essa caixa de assistência. Nós vamos falar mais sobre essa proposta, mas eu queria colocar aqui em primeira mão que a Aproximar tem essa postura de que ela precisa levar mais benefícios, ela precisa valorizar o psicólogo, ela precisa parar de ficar esperando um sindicato aparecer, parar de ficar pensando que ela não pode fazer, porque nós podemos e podemos muito, podemos mais. Nosso orçamento é ótimo, nossa categoria é grande e nós podemos. Então nós temos essa ideia, nós temos a estrutura para isso acontecer e ao longo dos debates, das lives, nós vamos falar mais para vocês sobre a caixa de assistência dos psicólogos do DF, que nós queremos instituir. Vai ser ótimo, vocês vão adorar. Então vou chamar meus colegas para eles virem aqui dar o ar da graça na live. Michele, Vanusa, Carlos. Beijos, eu e a Adriana vamos sair para dar lugar para eles um pouquinho, eles vão poder se apresentar e a gente se vê na próxima live. Vai lá. Não pode, quanto tempo? Tá bom. Olá, boa noite, é um prazer enorme estar aqui nesse diálogo com você, psicóloga do Distrito Federal. Estamos aqui, eu, Carlos e Michele. A Michele está bem acompanhada, porque ela está de bebezinho aqui também, né? Então vou passar para você, Carlos. Oi, eu sou Carlos, sou psicólogo clínico. Enfim, estou muito ligado às questões da clínica, mas a proposta da nossa chapa é trabalhar com as várias áreas da psicologia e contamos com a participação dos psicólogos, participação maciça da categoria, porque a nossa chapa tem muitas propostas interessantes e se vocês acompanharem o nosso movimento, vocês vão ver que as propostas, principalmente de participação, são revolucionárias, principalmente de participação, de aproximação dos psicólogos, vai ser muito positivo, tudo muito positivo. Fala da Secretaria de Saúde. Bom, eu sou mestre em psicologia clínica, sou especialista em psicologia clínica, atuo na Sul de Saúde e na Secretaria de Saúde. E quero convidar, inclusive, as pessoas a estarem com a gente. Um abraço a todos. Para aproximar, né? Boa noite, eu sou Michele Falcão, eu sou psicóloga clínica também, mas trabalho há muitos anos na Secretaria de Saúde, sou neuropsicóloga e a gente precisa aproveitar essa representatividade da nossa chapa para a gente dar visibilidade para as questões que a gente realmente precisa se debruçar para melhorar o trabalho da nossa categoria, para aproximar da comunidade, que eu acho que está precisando muito desse suporte, desse apoio nosso. Hoje foi um início dessa conversa, acompanhem aí nas redes sociais, interajam conosco, mandem propostas, que a gente está aqui para realmente debater e deixar cada vez mais seguro de que as nossas propostas são consistentes e viáveis de serem aplicadas depois na nossa gestão. Certo? Boa noite. Eu me sinto muito gratificada de estar reunida nesse coletivo, porque, assim, além de ser pessoas tão engajadas, todas numa ponta de trabalho, são pessoas que têm muito a contribuir com esta nova proposta do CRP 01, que é aproximar do psicólogo. Então, convido vocês a nos acompanhar nas redes sociais. Hoje a live não foi assim a ideal, mas nas próximas a gente promete aí trazer uma qualidade melhor, né, da transmissão, né, Meg, né, Adriana? Hoje a gente fez um esforço para estar com vocês, para cumprir o combinado, que era, né, estar ligado, estar conectado. Então fiquem ligadinhos aí para a gente ficar mais próximos, bem juntinhos, vem com a gente. Aê! Para aproximar. Tchau, gente, até a próxima